Bom dia, bom dia. Então, meus amigos, ultimamente eu tenho relembrado, estudado muito, porque a gente tem que estar sempre estudando, sempre voltando às situações conforme aparecem casos para a gente tem que estar sempre afiado e relembrando cada detalhe, né? E eu estou horas estudando hoje, na verdade hoje não, há uma semana estudando crimes do Código de Trânsito Brasileiro, a gente chama de CTB, né, abreviando. Mas estudando muito esses dias sobre o artigo 302, até para poder fazer uma defesa, uma petição, e são tantos detalhes que levariam horas para ser dito aqui. Mas algumas coisas que me chamam a atenção, que é uma defesa, vou colocar aqui que fica mais estável, né? É uma defesa delicada, porque acontece muitas situações onde o Ministério Público acaba querendo colocar a pessoa no dolo eventual. Então tem que tomar muitos cuidados, o advogado tem que tomar muitos cuidados nessa situação. O delegado também pode colocar no dolo eventual. E estudando esses casos aqui, principalmente sobre homicídio culposo no trânsito, que é o que se trata esse assunto, e tem várias teses de defesa, muitas teses, para se aplicar a cada caso. Pode ser feito a NPP, pode ser feito aqui, ó, até tem uma folha aqui que eu anotei para uma situação, pena restritiva de direito. Então, um caso que eu queria comentar com vocês, até tem a ver um pouco com uma experiência que aconteceu comigo, que graças a Deus não foi homicídio, mas foi lesão grave na condução de veículo automotor. Isso foi há muitos anos atrás, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a minha CNH. Isso me chocou muito, me deixou muito mal, porque mesmo eu tendo uma conduta lícita e não estava enquadrado nenhum dos 4 elementos, requisitos, né, que a gente usa para avaliar, vou até procurar aqui, esses 4 requisitos que nós usamos para avaliar a conduta do motorista, aqui ó, o primeiro deles, dever de cuidado, que aí entra a imprudência, negligência, imperícia, que tem que ser analisado caso a caso. Depois, previsibilidade objetiva é outro requisito que precisa acontecer, que você precisa analisar. Depois, você vai analisar também resultado naturalístico. Se eu entrar nesses detalhes, seriam horas aqui. Tem que analisar também o nexo de causalidade. Cada uma desses requisitos precisam ser analisados. Graças a Deus, no meu caso, eu estava tendo uma conduta lícita, o que aconteceu foi imprevisível, a pessoa saiu correndo no asfalto, passando pela frente de um ônibus, vinha carro sentido contrário, havia testemunhas. Então, assim, é algo que você não espera nunca, né? Porque existe um princípio, chama o princípio da confiabilidade, que é muito interessante para esses casos. Esse princípio é o seguinte: eu estou fazendo o que está dentro da lei. E aí a gente está falando agora de crimes culposos. Eu estou sendo prudente, não estou sendo negligente, a minha conduta não é... A conduta que vai acontecer não é previsível, e mesmo assim acontece um resultado violento. Interessante, ó, o resultado é violento, a conduta do agente não é violenta, que no caso fui eu. Eu estava agindo corretamente, dentro da lei, e aconteceu essa tipificação do crime de trânsito, que no caso meu, lesão, não é o 302. Mas como eu estou estudando muito 302 para fazer defesa de um homicídio culposo, todos esses princípios que eu estou falando se aplicam da mesma forma. E, entendeu? A conduta minha não foi violenta. O princípio da confiabilidade é quando você faz tudo dentro da lei, você cumpre todos os requisitos, dever legal, dever de cuidado, você não vai sofrer as consequências penais. Você consegue uma absolvição para uma pessoa, você não vai sofrer todas as consequências, você não vai responder por um crime doloso, falando sobre o 302, você não vai responder sobre um crime doloso,
que iria para o tribunal do júri, um dolo eventual, por exemplo. Então, assim, é importante esses detalhes, é bem importante. Embora o resultado foi violento, a atitude do condutor do veículo não foi violenta, no meu caso e no caso da defesa que eu estou preparando. Isso faz uma diferença total. Vou te dar um exemplo. Você está na Avenida Brasil dirigindo seu carro tranquilamente, dentro da lei, da velocidade permitida, fazendo tudo que a lei manda. À noite. Poderia ser de dia também, mas à noite, né? De repente, você está passando embaixo de uma passarela, cai um corpo em cima do seu carro. E essa pessoa acaba sendo lesionada e vem até a falecer. É previsível essa situação? Lógico que não. Com certeza não. Quando você vai imaginar que é previsível acontecer algo assim? É possível acontecer extremamente, numa situação muito rara? Mas previsível não é. A gente no direito fala muito sobre previsibilidade do homem médio. Então, assim, ninguém imagina que vai acontecer isso. Poderia ser outra situação também, como você em cima de uma curva à noite, uma pessoa atravessando a Via Brasil, isso acontece muito, fora da passarela, em cima de uma curva fechada de retorno, bêbada. É previsível acontecer isso? Você não espera, porque pelo princípio da confiabilidade, você respeita a lei, você está obedecendo, você está andando, dirigindo da forma correta. Então você espera que a outra pessoa faça o mesmo. Essa é uma das melhores teses para você tentar uma absolvição. Você pode questionar também, dependendo da situação. Tem muitas coisas, a gente pode falar de perdão judicial, que não tem a ver com o artigo 300, que ele foi revogado do CTB. Então você tem que basear já em outro artigo do Código Penal sobre o perdão judicial, que é um artigo que não restringe somente ao CAD, é um termo que a gente usa para gravar, né? O 300 do CTB restringia o perdão judicial somente às pessoas. CAD, que a gente é uma sigla, né, que a gente fala para gravar, que é cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Já no Código Penal, esse perdão pode se estender a qualquer outra pessoa. Vamos supor que seja um desconhecido. Porque o perdão ele cabe, na maioria das vezes, quando a situação foi tão grave, tão danosa, que o agente não precisa de uma outra punição além do fato que já aconteceu. E tem situações assim com pessoas famosas, né? Que muitas pessoas lembram, um acidente de um ultraleve. Eu não quero citar o nome das pessoas porque eu respeito o direito ao esquecimento também, que é um princípio constitucional. Existe uma atriz também, fico até arrepiado, que ela foi dar ré no seu veículo dentro da garagem e o seu filho, que se não me engano era um bebezinho ou uma criança muito pequena, estava atrás do carro e acabou vindo a óbito também. Então, são teses que são aplicadas, o perdão judicial, mas isso também pode ser aplicado, não tem uma restrição. Tinha no antigo artigo 300, já no Código Penal não tem essa restrição. Um exemplo, a pessoa... Aconteceu comigo, quando eu fiquei mal quando aconteceu aquela lesão grave. Eu fiquei mal a ponto de não querer dirigir mais, de não querer entrar num carro. Eu adoro dirigir, eu adoro veículos, motos, mas eu fiquei muito mal. A culpa foi muito grande, mas o meu caso não era caso de perdão judicial. Mas imaginemos uma pessoa que está respondendo, que tinha cumprido, não estava encaixada, não tinha descumprido nenhum dos 4 requisitos que eu falei aqui, nexo, causalidade, imperícia, imprudência, negligência e por aí vai. Então, assim, aí essa pessoa perdão, está errada essa colocação, ela acaba sofrendo esse resultado, passando por essa situação que acaba sendo tipificado no artigo 302 e a pessoa vem a óbito no homicídio culposo, sem intenção, sem o dolo. Mas ela fica tão mal com essa situação, tão aflita, que ela entra em depressão, ela começa a usar droga, tenta o suicídio, a pessoa fica muito abalada, mesmo sendo um desconhecido. Pode ser aplicado, é difícil, mas pode ser aplicado, não é impossível o perdão judicial também. Já quando é num sentido mais